Ganesha talvez seja a deidade mais presente em toda a Índia, porque ele está presente em praticamente todas as religiões e filosofias que vêm dos Vedas. Mas afinal, o que Ganesha representa? Ganesha é conhecido como o Senhor dos Obstáculos, e ele tem um corpinho de criança e uma cabeça de elefante. E é dito na história, Ganesha é filho de Shiva com Parvati. Então é dito que Parvati estava se sentindo sozinha e resolveu então criar um filho, e criou Ganesha de barro e deu a vida para essa criança. Ela foi tomar banho e deixou Ganesha na porta da casa e falou: não deixa ninguém entrar enquanto eu tomo banho. E nisso Shiva chegou, queria entrar na casa dele, Ganesha não deixava, e aí Shiva então numa briga decepa a cabeça de Ganesha. Parvati vem desesperada, explica que é filho deles, e ele então manda as pessoas lá, os deuses, irem na floresta atrás de uma cabeça. A primeira que eles encontrarem foi uma de elefante, colocaram a cabeça no Ganesha e deram a vida de volta para o menino. Então essa é a história do símbolo de Ganesha. Antes de falar da simbologia, vale sempre ressaltar que Ganesha é um símbolo, para que a gente se conecte com ele. A gente não está rezando para uma pedra ou para uma imagem. A gente está querendo aquela energia. Até outro dia o professor usou um exemplo muito bacana falando que um soldado, ele não saúda a bandeira reverenciando o pano. Quando ele faz a continência à bandeira, ele está lembrando da atitude que ele tem de servir o país dele. Então com Ganesha é a mesma coisa. Ele só é o veículo para eu ter essa conexão. Como eu falei lá no início, Ganesha ele é muito popular, então podem ter imagens diferentes, com coisas diferentes nos braços de Ganesha, com desenhos um pouquinho diferentes. Eu vou falar de algumas coisas que aparecem na maioria das imagens para a gente entender um pouquinho da simbologia dele. A cabeça de elefante ela pode ter diversas simbologias, Tem gente que associa o elefante à sabedoria por ter orelhas maiores que a boca, Ouvir mais do que fala. Ele tem aquela face de serena, O elefante passa essa coisa de ser feliz, de ser doce. Então pode ter dessas várias simbologias para a cabeça de Ganesha. A tromba dele significa o discernimento. Então com a tromba um elefante pode arrancar uma árvore, como ele pode ali comer um amendoim. Ou seja, ele pode fazer coisas grotescas, fortes, e também coisas muito sutis. E isso mostra, passa pra gente a simbologia de saber quando eu preciso de mais força, de mais vigor, e quando eu preciso de mais sutileza. Ganesha tem apenas uma das presas de marfim, como os elefantes têm. E é dito que Vyasa precisava escrever alguém para escrever os Vedas. E aí ele perguntou, quem pode me ajudar? E Ganesha prontamente falou, eu vou. Mas como ele não tinha uma caneta, ele arrancou a presa e começou a escrever os Vedas. Então isso é um símbolo de estar sempre pronto em prol do conhecimento, e de abdicar os seus bens, inclusive, para isso. Se você for ver um elefante, a coisa mais valiosa é a presa de marfim. Mas ele nem hesitou em quebrar a presa dele para servir ao conhecimento, para servir ao mestre. Então tem um pouco dessa simbologia também. Ganesha tem 4 braços, 4 mãos. Então, em cada mão ele segura uma coisa que tem uma simbologia. Em uma das mãos ele carrega a presa, como eu expliquei agora. Em outra mão ele está fazendo um gesto de bênção, um mudra de bênção, que é como assim, olha, tudo que você se conectar e pedir para mim for dos seus karmas, você está abençoado. E nas outras 2 mãos ele tem um laço e um atiçador, tipo de domador, quando vai adestrar os animais, que tem aquilo para empurrar os bichos, para tocar gado, coisas assim. E essas 2 mãos que carregam o laço e o atiçador, elas simbolizam o equilíbrio das nossas ações. Então, se eu estou indo forte demais, Ganesha vai lá com o laço e fala, opa, calma, que está indo muito, Seu ego está crescendo demais, suas ações estão fortes demais, volta um pouquinho, reveja as suas ações. E se eu estou indo pouco demais, Ganesha vai lá e cutuca, vamos, bola para frente. Ele coloca um pouquinho mais de rádias, de fogo, aonde precisa, e diminui um pouquinho aonde está em excesso. Então, assim nossas ações, que hora que eu preciso ir, que hora que eu preciso recuar. Então, esse é o ensinamento. Nos pés de Ganesha existe um rato, que a gente fala que é o veículo de Ganesha. E o símbolo do rato é aquele que corre de um lado para o outro sem saber muito para onde tem que ir, que acumula coisas que não precisa, ou seja, o rato representa a nossa mente. E Ganesha coloca a mente lá nos pés, numa ideia, num simbolismo de que, olha, não é a mente que me controla, a mente está sob o meu controle. E a gente pode ver que toda essa simbologia das mãos e do rato, todas elas, se a gente for pensar em obstáculos, em tirar e remover, porque às vezes as pessoas associam Ganesha àquele que remove os obstáculos, mas ele é também aquele que põe. A gente imagina que eu tenho karmas a serem vividos, a serem cumpridos, eu preciso passar por determinadas dificuldades, experimentar aquilo, para depois ter o aprendizado. Então o Ganesha ele põe e ele tira.
Então, se a gente for ver as 4 mãos, né, então é aquela prontidão em prol do conhecimento, são as bênçãos e habilidade nas minhas ações. E como ele tem essa simbologia, né, esse negócio dos obstáculos, ele é muito usado dentro da tradição antes de eu começar alguma coisa. Então eu vou abrir um empreendimento, eu faço lá uma puja para Ganesha. Eu vou começar um novo emprego, eu me conecto com Ganesha. Eu vou ter uma reunião difícil, eu me conecto com Ganesha. E é uma ideia, né, de antes de eu viver, né, antes de eu fazer as coisas do mundo, eu me conectar com Deus. Né? Então, antes de qualquer coisa, eu penso em Ganesha, penso em Deus e ajo. Penso em Ganesha, penso em Deus e começo. Então, uma forma da tradição védica manter a mente das pessoas sempre nessa energia, né, de conexão com Deus. Então, só lembrando, né, podem ter diferentes interpretações. Então, o nosso bom senso é que vai saber, né, se aquilo que eu vou ler, de repente, aí no Google está certo ou não, o que eu estou falando é certo ou não, mas sempre tenta entender, né, a energia de Ganesha é X. As coisas que ele tem que serem compatíveis com isso, assim para todas as outras deidades. Namastê, Hariom, Om Gam Ganapataye Namaha.